cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas que estão ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Eu me chamo Álvaro Silva, vocês estão conectados no canal Vascaíno desde sempre, para quem está no trabalho, para quem acabou de acordar, para quem está de folga, para quem está dirigindo, para quem está mergulhando com tubarões, para quem tá aí numa jaula cheia de leões famintos aí tentando adestrá-los, né? Para quem está aí passeando de cavalo, para quem está andando de navio, para quem está pilotando um avião, para quem está em Júpiter de repente, né? Para quem está dentro da floresta amazônica, né? Enfim, sejam todos muito bem-vindos, né? Brincadeiras à parte. Antes de qualquer mais nada, já peço para você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, é de graça, não paga nada, dá essa forcinha, Vascaíno ajuda Vascaíno, tá bom? Ativa também as notificações para vocês ficarem sempre bem informados e dá essa ajuda para amigo, tem aí embaixo no rodapé aí a chave Pix, qualquer valor é muito bem-vindo para ajudar a gente a manter aí o nosso desempenho, trazendo sempre as notícias do nosso clube. Família, bora lá então sem muita delonga. E outra coisa, quer ajudar um amigo? Tem outro jeito também, é só deixar o anúncio correr que você vai me ajudar bastante, galera. Agora vamos abordar um assunto que tá dando pano pra manga, né? Tá pegando fogo essa situação aí desde ontem à noite, saiu ontem à noite ali em torno de 10h30, quase 11 horas da noite, que é o seguinte, né? O Datafolha, né, realizou uma pesquisa, né? E é o seguinte, eles teriam entrevistado cerca de quase 6.000 pessoas nessa pesquisa em mais de 160 municípios do nosso país, segundo o Datafolha, viu gente? No creio. E eles estão apontando aí simplesmente que a mulambada teria 21% das opções aí dos torcedores, né? Olha só para vocês verem. E o Vasco da Gama estaria ranqueado aí apenas com 4%, gente. Tiveram a pachorra, a cara de pau de colocar que aqui no Sudeste, na nossa região, o Cruzeiro teria o dobro, teria 8% da preferência dos torcedores do que o Vasco da Gama. Gente, vou ser bem sincero para vocês, não conheço o Brasil inteiro, já viajei ali para o sertão da Bahia, já passei por Belo Horizonte, ali por todo o sul de Minas, né? Sou morador de Visconde de Mauá aqui no sul do estado do Rio de Janeiro, conheço Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Coatis, Porto Real, toda a Baixada Fluminense, a capital Rio de Janeiro, vou muito a São Paulo, tenho parentes no ABC Paulista. Conheço bastante gente aí espalhada Brasil afora e eu vou ser sincero pra vocês, eu nunca vi, nesse tempo todo que eu já andei, né, nessas andanças minhas, tudo bem que eu não conheço o país inteiro, nessas andanças minhas, eu nunca vi tanta camisa do Cruzeiro na rua, nem propriamente a camisa do Palmeiras, muito menos a do São Paulo, tá gente? Vou ser sincero pra vocês, aonde tem muita camisa do Palmeiras e do São Paulo, você vê bastante torcedor, é lá na capital paulista e só, não passa dali. Vou ser bem sincero, com todo respeito a esses clubes, são clubes gigantes do nosso futebol, são, mas assim, é igual a mesma coisa o Santos também, a mesma coisa o Santos, né? Eu conheço aí 2, 3 pessoas na minha vida que torcem pro Santos, aí conheço assim de conversar pessoalmente, que são torcedores do Santos. A mesma situação é o Botafogo. Vou ser sincero pra vocês, não é brincadeira, é verdade. O único botafoguense, eu conheci 2 botafoguenses, na verdade 3 botafoguenses natos aí, a minha vida inteira. Foi meu avô por parte de mãe que já veio a falecer, o meu amigo Roger, que estudou comigo no tempo do colegial, e o meu cunhado atualmente, que é botafoguense. O restante eu não conheço mais ninguém. Aí eles conseguem colocar aí Cruzeiro, Botafogo, às vezes Grêmio, São Paulo na frente do Vasco. Vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira, né? Que pesquisa é essa, Datafolha? Lembrei, é o mesmo tipo de pesquisa, né, que é utilizado nas eleições do Brasil, que é tão contestada essa pesquisa, né, porque acaba sendo aí meio que massa de manobra, né, porque muita gente não tem opinião formada, ou não liga para esse tipo de tópico, acaba indo ali aonde a maioria vai, né, a famoso Maria vai com as outras, ou curral eleitoral, né, então assim, muito feio, ridículo essa situação, eu estou indignado com isso. Colocaram o Mulambo da Gávea com 21% da preferência, então significa que mais de 40 milhões dos brasileiros torcem pro Mulambo da Gávea, tá de brincadeira, né? Aí colocaram o Corinthians com 17%, é outra coisa também que eu não entendo. Tirando meu ex-cunhado Paulistinha, o Marcos Vinícius aqui da cidade de Resende, eu não conheço mais nenhum corintiano assíduo, mais nenhum. Não minto, tem um outro aqui em Maringá que eu conheço também, 2. Acabou. Para por aí. São Paulino é um só que eu conheço, são 2 na verdade também, que é o Chiquinho da Parada do Pastel, que de Visconde de Mauá, e o irmão do São Paulino, e o irmão do corintiano, que é São Paulino. Mas ninguém. Aí coloca o São Paulo como... Dá a opinião de vocês aí, gente. Sinceramente, eu tô indignado com isso.
Todo mundo que eu conheço, dos 4 cantos do país, eu conheço gente que mora no norte do país, que mora no sudeste, que mora no centro-oeste, que mora no sul. Eu tenho, inclusive, familiares lá no sul do nosso país. Diga-se de passagem que no sul é muito forte o Grêmio e o Internacional, mas ainda assim, lá não é tão forte essa questão de Corinthians. Não é tão forte essa questão de Mulambo até mesmo aí, até mesmo a questão aí do próprio São Paulo. O Palmeiras a gente entende, o Flamengo a gente entende, está um pouco mais acima, pelo time, pelo momento atual, o qual eles vivem nos últimos 5, 6 anos aí, eles estão muito bem. A gente dá pondera, os números podem ser gritantes, mas ainda a gente dá uma relevada, embora a gente não concorde. Agora, você colocar São Paulo, Cruzeiro, Santos, Grêmio na frente do Vasco da Gama, isso é uma brincadeira, isso é uma patifaria, isso é mais um escândalo que estão tentando fazer. Aí para quem não está prestando atenção, para quem não está se ligando, gente, isso faz parte do processo de apequenamento do Clube de Regatas Vasco da Gama. Desde que Eurico Miranda morreu, ele batia de frente com toda a mídia nacional, ele podia ter seus defeitos, podia ter feito muita lambança realmente à frente da administração do nosso clube, mas uma coisa ele era de verdade, todos nós sabemos disso, vascaíno doente. E Eurico Miranda não deixaria essa situação acontecer. Então, se aproveitando que à frente do Vasco atualmente não existe uma representatividade à altura, como era no período de Eurico Miranda, até mesmo no próprio Roberto Dinamite, no tempo do presidente Calçada, que antecedeu Eurico Miranda, esses presidentes não deixavam isso acontecer, batiam de frente com a TV Globo, batiam de frente com Datafolha, com Folha de São Paulo, com o Jornal O Globo, batiam de frente aí com o Jornal Extra, batiam de frente aí com a mídia internacional, enfim, hoje em dia não. Hoje em dia, infelizmente, a administração do nosso clube fez de tudo para a gente cair para a segunda divisão, fez de tudo para a gente permanecer na segunda divisão, fez de tudo para vender a SAF do nosso futebol no piscar de olhos, no contrato minimamente duvidoso, nebuloso, mas eu não estou aqui para falar disso, eu estou falando de representatividade, é como se não bastasse. Nesses últimos 3, 4 jogos aí, a gente vem tendo escândalos absurdamente aí, em relação à CBF, ao VAR, que é o árbitro de vídeo, em relação à arbitragem, né, a toda a comissão de arbitragem do nosso país, envolvendo o Vasco da Gama. E agora, como se não bastasse, às vésperas do jogo aí, entre Vasco da Gama e Palmeiras, que é um clássico nacional, o jogo que vai ser realizado amanhã, eles têm coragem de divulgar essa pesquisa aí minimamente controversa, para não dizer o contrário. Então, assim, na minha opinião, eu acho isso ridículo o que estão tentando fazer com o meu Vasco da Gama. Eu não ligo que estão tentando aumentar Mulambo, que estão aumentando o Corinthians, que estão jogando São Paulo lá pra cima, Cruzeiro lá pra cima. Eu não tô nem aí pra eles, eu torço pro Vasco. Agora eu fico pé da vida quando eu vejo que estão tentando diminuir a história do meu clube, a torcida do meu clube, a representatividade do meu clube, a voz ativa do torcedor do Vasco da Gama, né? A questão da arbitragem dentro de campo, a perseguição que nos persegue dentro e fora de campo. O Vasco da Gama vem sendo perseguido na esfera comum da justiça, vem sendo perseguido no STJD, né, embora tenha sido absolvido esses dias. A perseguição não acabou, vocês podem ter certeza que não acabou. A gente vem sendo perseguido por outros órgãos públicos, vem sendo perseguido aí pela mídia nacional, que é boa parte dela, não posso generalizar, mas boa parte dela é corrompida sim. A gente vem sendo perseguido aí por parte da mídia internacional, que acaba sendo usada como massa de manobra por parte da mídia nacional, porque eles lá fora não sabem, acabam pegando coisa que é noticiado aqui para noticiar lá. A gente vem sendo perseguido aí por torcedores rivais que estão muito melhor do que a gente esportivamente falando, administrativamente falando, mas não sossegam, se coçam até vir aqui para encher o saco da gente que é vascaíno. Por quê? Porque eles não se cansam de perseguir a gente. Aí a gente é perseguido pela CBF, a gente é perseguido pela Federação Carioca. Agora a gente está sendo perseguido aí também, até mesmo pelo Datafolha, nessa questão aí das torcidas. Então, na minha opinião, eu acho isso um escândalo, eu acho isso ridículo. Eu vou até mudar de assunto, eu vou até acabar perdendo meu plumo aqui, vou sair da linha aqui em relação a esse assunto. Agora, mudando de assunto, galera, vou até respirar, para não me estressar, para não me exaltar mais. Agora, para morrer esse assunto, deixa para lá isso aí, o Vasco é para quem acredita, contra tudo e contra todos, porque aqui é Vasco, ó. Mudando de assunto, é o seguinte, gente, a partida que foi adiada pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro entre América Mineiro e Vasco da Gama, na ocasião, o América Mineiro disputava a competição da Copa do Brasil e iria ele enfrentar a equipe do Corinthians, por isso a CBF remarcou a partida por conta de coincidência de datas, né, dos jogos da Copa do Brasil para com o Campeonato Brasileiro. É o seguinte, fato é
que já foi remarcada essa partida, a partida a qual vai ser realizada no dia 23 de setembro. Esse jogo será num sábado, às 6h30 da tarde, às 18h30 para ser mais exato, lá na Arena Independência, em Belo Horizonte. Então aí já temos hora e data marcada e local para América Mineiro e Vasco da Gama, partida aí válida pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que foi adiada devido às partidas da Copa do Brasil, Vasco da Gama e América Mineiro. Galera, agora mudando de assunto, uma notícia aí boa e ruim. Vocês vão dizer nos comentários se vocês acham ela mais para boa ou mais para ruim. É o seguinte, Gary Medel, o nosso El Pitbull, o brabo tem nome, e o nome dele é Gary Medel, né? O nosso camisa 17, na verdade é camisa 5, é camisa 4, é camisa tudo, só não é centroavante, mas o restante o cara joga e joga muito, né? É o seguinte, ele foi aí convocado pela seleção chilena para a próxima data FIFA, data a qual terá início aí, no caso ele vai se apresentar a partir do dia 4 de setembro, né, que serão realizadas 2 partidas pela seleção do Chile, já válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Álvaro Silva, contra quem que o Chile vai jogar? Gente, o Chile vai enfrentar a seleção do Uruguai, essa mesma, a mesma seleção aí do nosso lateral direito, Puma Rodrigues, e a seleção da Colômbia, né? Então Gary Medel foi convocado para a seleção chilena para atuar nessas 2 partidas pelas eliminatórias. Meus parabéns ao Gary Medel, ele que é capitão, ele é referência no Vasco da Gama, ele foi referência na Internacional, ele foi referência no Bolonha, ele é referência aonde ele passa, esse cara é capitão. Vocês podem puxar no Google aí, aonde ele passa ele é capitão, ele é referência, o treinador gosta dele, o elenco respeita ele, e não é diferente na seleção chilena, onde ele já conquistou a Copa América, né, fazendo aquela brilhante campanha, é capitão na seleção do Chile, tá fazendo parte desse elenco, vai fazer parte do processo de transição aí, da troca de bastão, né, como ele já é um cara, já tem 36 anos, né, já começa essa transição para a próxima Copa do Mundo, e ele é peça fundamental. Então esse é o ponto positivo. O ponto negativo, gente, nós vamos perder um zagueiro, vamos perder um volante, vamos perder um marcador, vamos perder o capitão, meu Deus, ajuda! Como é que a gente vai fazer, gente, sem Gary Medel à frente da nossa defesa? E ele chegou na nossa zaga e resolveu, tá passando confiança pro Léo, passando confiança pro Capasso quando ele atua. Até o Robson Bambu mudou a postura dele diante ali, Gary Medel jogando ao lado dele. Então vai fazer uma falta enorme, né? A presença do nosso Pitbull aí, no nosso camisa 17, mais conhecido como camisa 5, mordedor, Gary Medel. Infelizmente, ou felizmente, né? Foi convocado para a seleção do Chile. Aí agora bate aquela realidade, né? Que a gente já falava lá no início, quando se iniciou a janela. A gente precisa de peça de reposição. Eu já falava nisso. Sempre falei nisso. Quem acompanha o meu canal aqui sabe disso. Quem não acompanha pode puxar aí uns 20, 30 vídeos atrás aí que vocês vão ver eu falando. Eu falava, olha, Gary Medel já tem 36 anos de idade, tem a questão do cansaço físico que uma hora ou outra pode bater, tem a questão às vezes de uma lesão muscular que pode acontecer, tem a questão também de cartão amarelo, como ele é um cara de marcação, mordedor, é normal sofrer cartões amarelos e acabar ficando suspenso pelo mesmo, e tem também a questão da convocação chilena. Na época eu sempre levantei essa bola, quem vai substituir Gary Medel? A gente precisa buscar peça de reposição no mercado para quando o treinador olhar para o banco ter alguém para substituir. E agora eu digo para vocês, ele atuando como zagueiro, a gente até tem ali Manuel Capasso, né? Uns jogadores que podem fazer essa função, mas sinceramente já fizeram antes de Gary Medel chegar e não apresentaram tão em alto nível como o Gary Medel vem apresentando. Se ele fosse ali, no caso, jogar na volância, a gente teria alguns jogadores ali para colocar no lugar dele hoje. Seria Praxedes, seria o próprio Zé Gabriel, que vem ganhando espaço aí com o Ramon Dias, seria ali um pouco também o caso ali do Cauã Barros, Marlon Gomes já não é de marcação, então assim, ficou aí essa lacuna, né? Ficou esse espaço aí, lembrando que no meio a gente tinha aí o garoto Rodrigo, né? Que foi emprestado, né? Então, no caso, acho que ele foi emprestado ao Londrina, que seria esse cara de marcação. Então, quem vai substituir Gary Medel? E boa sorte pro nosso chileno aí na seleção lá chilena. Galera, agora mudando de assunto, é o seguinte, na data de hoje, né? No dia 26 de agosto, no caso 25 anos atrás, de 1998, o Vasco da Gama sagrava-se campeão da Copa Libertadores da América, né? No ano do seu centenário, isso mesmo, gente, como vocês podem ver nessa maravilhosa foto publicada pela TNT Sports no dia de hoje, o Vasco da Gama é o único clube na história a qual conquistou a Taça Libertadores da América no ano de seu centenário. E é por isso que o Vasco é diferenciado mesmo. O Vasco é, sim, o verdadeiro clube do povo, galera. E não para só por aí, né? Há 25 anos atrás, a gente enfrentava aqui em São Januário, num jogo de volta, a equipe do Barcelona de Guayaquil, lá do Equador, e a gente se sagrava campeão, né? Com a vitória pelo placar de 2-1 diante do nosso torcedor.
Uma ótima partida de Donizete Pantera, Luizão, enfim, vou até colocar uns lances para vocês verem aí dessa conquista histórica. Eu fico muito feliz aí de hoje estar fazendo 25 anos dessa conquista. Diga-se de passagem que na ocasião eu tinha 6 anos de idade, mas já me lembro ali do meu pai assistindo o jogo, naquela ansiedade, soltando fogos ali do lado de fora com cada gol que o Vasco fazia, né? A rua toda em silêncio, não tinha ninguém na rua, todo mundo assistindo a partida, né? Era um evento, sim, que parava o Brasil na ocasião, quando o Vasco da Gama entrava em campo, que era uma seleção. Para quem não se lembra, naquela época, a base da seleção brasileira, nada mais e nada menos, não é aqui demagogia, não é aqui sensacionalismo, não, é verdade, é história. Vocês podem pesquisar depois, para quem não está ciente, pode olhar no Google, que o Google vai ensinar para vocês a história real. O Vasco naquela época era a base da seleção brasileira, o goleiro do Vasco era da seleção, a dupla de zaga do Vasco era a seleção, laterais do Vasco, pelo menos um era a seleção, meio campo do Vasco tinha pelo menos 2 que era a seleção, ataque do Vasco tinha 2 ou 3 que eram seleção, isso sem contar que tinham jogadores que não eram titulares no Vasco da Gama, que faziam parte do elenco, que estavam no banco, que entravam e entravam muito bem, lógico, que entregavam em altíssimo nível, que também eram convocados para a seleção. Mas nessa época, inclusive, um parêntese aqui, já que amanhã a gente vai enfrentar o Palmeiras, não só o Vasco da Gama, mas também a equipe do Palmeiras era a base da nossa seleção brasileira. Tinham grandes jogadores ali, até mesmo no próprio Palmeiras, que faziam parte dessa seleção. E aí, no dia 26 de agosto, né, de 1998, o nosso Vascão se sagrou campeão da Taça Libertadores da América no ano de seu centenário. É por isso que eu sou Vasco da Gama. Ó, ao Vasco tudo. Então como é que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco. É isso aí, família. Agora é o seguinte, mudando de assunto, o nosso cria Felipe Coutinho, que atualmente, né, pertence ao Aston Villa da Inglaterra, atua na Premier League, é um ótimo jogador, diga-se de passagem, ele que já tem seus 31 anos, a mesma idade do que eu, é um excelente jogador. E é o seguinte, né, ele pode estar de saída lá do Aston Villa. Ao que parece, ele pode estar indo aí para atuar lá no Catar, né, gente? O Aldo Rail estaria interessado nele. Parece que as tratativas de negociações já se adiantaram. Parece que Felipe Coutinho gostou, deu o ok aí, aceitou a proposta do Aldo Rail, mas aguarda agora aí o clube lá do Catar acertar aí os detalhes com o clube inglês Aston Villa. Vamos ver aí como vai ser essa situação, se o Aston Villa vai aceitar a proposta ou não, se vai liberar o atleta ou não. Fato é que, se caso o atleta for vendido, o Vasco da Gama, ó, pode have money, pode pegar um dinheirinho aí sim, né? Lembrando que eu queria muito que o Coutinho viesse jogar aqui no Vasco da Gama, quem sabe aí no ano que vem, de repente no outro ano aí, a SAF do nosso Vasco já está se implementando, parece que agora as coisas estão se encaminhando. Quem sabe aí no segundo ano de SAF, no terceiro ano de SAF, eles não trazem esse presentão pra gente. É lógico que ele tem que vir aí voando, né? Tem que vir em forma, né? Com a sua situação física em dia, para chegar aqui e entregar bastante pra gente, né? Um adendo aqui, um parêntese, né? Outro dia eu vi uma entrevista de Gabriel Jesus no canal lá do Denilson Show. O Gabriel Jesus disse que quer voltar ao Palmeiras, mas quer voltar bem fisicamente, porque senão não vai ser justo com o clube e ele também não vai conseguir entregar. Acredito eu que Felipe Coutinho deva ter aí o mesmo raciocínio, né? A vontade de voltar a atuar no Brasil para jogar com a camisa do Vasco da Gama, mas eu acho que ele quer voltar aí, voltar bem, para entregar em alto nível, porque o cara chegar aqui também esfarelando, machucado, joga um jogo, fica 10 jogos fora e deixar o torcedor com raiva, não é bom nem para ele, nem para o clube, nem para a torcida. Então fica aí a notícia, né, se tratando de Felipe Coutinho. Galera, agora é o seguinte, envolvendo aí o estatuto do nosso clube, né? O Conselho Deliberativo, que há uns dias atrás se reuniu para debater a situação da mudança da proposta do Estatuto do Vasco da Gama. Aconteceu que foi um fiasco na ocasião, quase nenhum conselheiro compareceu no dia. E é o seguinte, né? Ontem foi recolhido aí, foi feito aí um ofício, né? Um documento que foi recolhido cerca de quase 100 assinaturas, né? Convocando novamente, né? O Conselho Deliberativo, né, do Vasco da Gama para deliberarem mais uma vez em relação a essa possível mudança do nosso estatuto. O presidente do Conselho Deliberativo, que é o Carlos Fonseca, vai ter 7 dias, depois aí que esse ofício for homologado, ele terá 7 dias, no caso, para discutir essa situação lá no Conselho Deliberativo em relação à mudança do nosso estatuto. Vamos ficar de olho. Eu já falei isso para vocês, eles querem mudar de qualquer jeito. Da última vez a reunião deles foi fracassada, foi uma reunião frustrada, muitos conselheiros não foram e eu gostei disso. E é só que agora eles querem novamente tentar empurrar essa situação aí agora às vésperas de mais uma eleição. E aí isso pode explicar, né, gente? Porque Jorge Salgado ainda não falou se vem ou não, né? Porque ele deve estar esperando mudarem a regrinha do jogo, aí sim ele vai querer jogar, né?
Sim, infelizmente, a verdade é essa, é o que vem acontecendo com o nosso clube. Família, agora mais cedo de hoje, nesse sabadão maravilhoso que eu tenho para falar para vocês do nosso Vascão, é isso. Mais à tarde, ali no máximo 5, 6 horas, eu já broto aqui de novo para trazer mais notícias para vocês, atualizar vocês aí em relação ao nosso time, em relação à partida, né, contra o Palmeiras. Vamos falar sobre a arbitragem que está escalada, sobre o árbitro de vídeo, o árbitro de campo, os assistentes. Vamos falar também do provável time que deve vir a campo, vamos falar dos jogadores que devem ser relacionados, vamos falar também de umas outras situações aí que tangenciam, né, o nosso clube. Família, então é isso que eu tenho para falar com vocês. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis!